Falando justamente disso, né, a gente faz um salto, um pequeno salto temporal. Como da saída da faculdade foi a sua jornada até o Prerrogativas? E por que o Prerrogativas, o Prerro? Olha, em 2014, salvo o melhor juízo, nós tivemos uma eleição muito acirrada no país. Sim. Então, presidenta, candidata à reeleição, que se reelegeu, Dilma Rousseff, contra o então senador derrotado, Aécio Neves, né? Assim que o Aécio perdeu as eleições, ele foi à tribuna do Senado e questionou o resultado das eleições. Eu conversei com alguns amigos e disse, olha, aqui está o ovo da serpente. Nós vamos ter problema porque eles estão plantando um tipo de problema que nós vamos colher lá na frente. Estão questionando a rigidez, enfim, das nossas urnas, do nosso sistema eleitoral, e a gente tem que criar uma espécie de observatório da democracia. Nós reunimos grandes advogados, como Alberto Toron, Dora Cavalcante, Flávia Hall, Ana Amélia Mascarenhas, Eduardo Cardoso, enfim, que foi presidente dessa casa, João Antônio, que hoje é presidente do TCM, Rui Falcão, deputado federal. Reunimos juristas como Celso Antônio Bandeira de Mello, Veida Zancanelli, e nos organizamos numa espécie de observatório da democracia. E a partir daí a gente começou a acompanhar todas as ameaças que eram feitas, enfim, à democracia, ao Estado de Direito e às instituições. Mas logo após, tem início no país a chamada Lava Jato, que também não começou do nada, né? Tudo tem um início e tudo tem um porquê, né? Existiu o Sérgio Moro porque existiu o Joaquim Barbosa, né? Sim. Se nós não tivéssemos um ministro tão super empoderado, né? Alguém que se colocou numa condição quase de super-herói, provavelmente, pelo exemplo, a gente não teria tido outros juízes que fizeram a mesma coisa. Sérgio Moro aqui, Bretas no Rio de Janeiro, enfim. E aí nós começamos a acompanhar a Lava Jato. E ali nós percebemos um problema ainda mais grave, né? A gente até definiu o nome como prerrogativas, que é uma coisa mais ampla, não são só os direitos, as prerrogativas propriamente ditas que os advogados têm no exercício das suas funções. São prerrogativas de estados, de funções, são prerrogativas de profissões, de vocês, inclusive, né? Que deve ser independente, autônoma, né? E tudo mais. São prerrogativas em sentido amplo, geral e abstrato, e eram essas prerrogativas que estavam sendo atacadas, né? Mas quando a gente acompanhou a Lava Jato, a gente definiu como talvez algo de muito perigo o tal do ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces, né? De um lado, a judicialização da política e de outro, a politização do judiciário. E a gente resolveu acompanhar essa operação para e passo. E naquela época nós éramos vozes isoladas. Não preciso nem dizer para vocês que isso provocou problemas enormes nas nossas famílias, nos nossos escritórios, nos nossos convívios sociais. Nós fomos contra-majoritários, mas nós denunciamos desde o início o efeito perverso do avanço desse ativismo judicial, da politização do judiciário e da judicialização da política, né? E passamos a acompanhar com mais frequência, começamos a nos organizar para escrever artigos, para dar entrevistas, enfim. Defendemos, né, o presidente Lula desde o primeiro momento, até porque tínhamos certeza e continuamos tendo, de que ele foi vítima de uma perseguição implacável, promovida por um juiz que tinha objetivos políticos e eleitorais, que era, na verdade, o verdadeiro criminoso, ninguém tem dúvida disso, enfim, e resolvemos manter esse grupo com essa chama acesa, né, com essa indignação pelo que estava acontecendo, mas com ações práticas. Então, começamos a fazer seminários, escrevemos livros, provavelmente a gente deve ter 2 ou 3 mil artigos publicados, começamos a disputar a grande imprensa, começamos a nos organizar nos nossos podcasts, a ocupar a mídia tradicional, enfim, a tentar disputar os jornais de grande circulação. Nossos artigos começaram a ser publicados nesses espaços. Abrimos anos acadêmicos de diversas universidades, levando o nosso ponto de vista. Então, foi um trabalho, digamos assim, muito longo, né? Olhando agora do retrovisor, né? São 9 anos muito intensos, do Prerrogativas. Sim. Mas antes a gente já existia, não tinha WhatsApp, mas o grupo, desde a época que saiu da PUC, continuou atuando, militando, enfim, de alguma forma em diversos temas, né? Sim. E você falou a respeito das dificuldades, de ataques, né? Esses ataques continuam ou pararam? Não, eles até continuam, mas veja, não são motivo para mim de vergonha, ao contrário, eu acho que são motivo de muita alegria, porque isso mostra que eu estou no caminho certo, né? Mas são ataques um pouco agressivos, digamos assim, mas próprios de pessoas que não sabem conviver num ambiente democrático, né? Onde as diferenças têm que se colocar, evidentemente, têm que se sobrepor, mas sempre com respeito, né? Sempre com tolerância. Infelizmente, essa não é a regra para esse tipo de gente, né? Mas a gente luta, inclusive, pelo direito deles dizerem as bobagens que dizem, né? É claro que quando essas bobagens passam do limite do aceitável e esbarram naquilo que a gente classifica como crime, é evidente que a gente tem que buscar as penalizações, as responsabilizações. Mas a gente não se intimida, não.